Nono dia, a fé inabalável. Mesmo quando eu não vejo, eu continuo crendo. Antes de começarmos esta oração, acalme o seu coração por alguns instantes. Se possível, feche os seus olhos. Respire profundamente. Esqueça por alguns minutos tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Porque neste momento não importa o tamanho do problema. Não importa o relatório médico. Não importa a notícia que você recebeu. Não importa a batalha que está enfrentando. Existe alguém infinitamente maior do que qualquer circunstância. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que nunca perdeu uma batalha. O Deus que nunca chegou atrasado. O Deus que continua fazendo milagres hoje. E talvez sua fé tenha sido atacada nos últimos dias. Talvez você tenha orado e ainda não viu resposta. Talvez tenha chorado em silêncio. Talvez tenha pensado que Deus se esqueceu de você. Mas o Espírito Santo quer lembrar uma verdade poderosa. A fé verdadeira não depende daquilo que os olhos conseguem enxergar. Ela depende da fidelidade de Deus. A palavra declara em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hoje não estamos aqui para pedir apenas uma bênção. Estamos aqui para fortalecer a nossa fé. Porque quando a fé permanece firme, o medo perde a força. A ansiedade perde o domínio. A dúvida desaparece. Os gigantes começam a cair. Os impossíveis começam a se mover. E os céus começam a agir em favor daqueles que continuam acreditando. Hoje você vai declarar diante de Deus: minha fé não será abalada. Ainda que tudo diga o contrário, eu escolho acreditar. Ainda que ninguém compreenda, eu escolho confiar. Ainda que o caminho pareça impossível, eu escolho permanecer firme. Porque o meu Deus continua sendo o Deus do impossível. Vamos orar. Adoração ao Deus imutável. Pai amado, nós entramos agora em Tua presença com reverência. Tu és santo. Tu és poderoso. Tu és eterno. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nada muda quem Tu és. Os governos mudam. As pessoas mudam. As circunstâncias mudam. Os sentimentos mudam. Mas o Senhor permanece fiel. Hoje nós Te adoramos não apenas pelo que o Senhor faz. Nós Te adoramos por quem o Senhor é. Tu és o Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que sustentou Elias no deserto. O Deus que protegeu Daniel na cova dos leões. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abed-nego da fornalha. O Deus que ressuscitou Lázaro. O Deus que venceu a morte através de Jesus Cristo. Nada é impossível para Ti. Nada limita o Teu poder. Nada impede a Tua vontade. A Tua palavra declara em Jeremias 32:27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Haveria alguma coisa difícil demais para mim? E a nossa resposta é: não, Senhor. Nada é impossível para Ti. Por isso hoje escolhemos descansar. Escolhemos confiar. Escolhemos entregar completamente as nossas vidas em Tuas mãos. Recebe toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Porque somente Tu és digno. A fé que permanece nas tempestades. Pai querido, neste 9º dia deste propósito de oração, nós nos colocamos novamente diante da Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. O nosso coração se volta completamente para Ti, porque sabemos que a verdadeira fé não nasce das circunstâncias favoráveis, mas do conhecimento de quem o Senhor é. Pai, existem pessoas orando neste momento que estão vivendo dias difíceis. Alguns enfrentam lutas na família. Outros carregam preocupações financeiras. Há aqueles que receberam notícias que abalaram suas emoções. Alguns já não conseguem enxergar uma saída e começam a se perguntar se ainda vale a pena continuar esperando. Mas hoje, Senhor, nós declaramos que a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança está em Ti.
A tua palavra nos ensina em 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Ensina-nos, Senhor, a viver essa verdade todos os dias. Que a nossa fé não dependa daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Que a nossa confiança não seja construída sobre sentimentos passageiros. Que a nossa esperança não esteja apoiada nas notícias deste mundo, mas que esteja completamente firmada em Cristo, a rocha eterna. Pai, quando os ventos soprarem contra nós, ajuda-nos a permanecer de pé. Quando as tempestades parecerem fortes demais, lembra-nos de que o Senhor continua dentro do barco. Assim como Jesus acalmou o mar da Galileia com apenas uma palavra, nós cremos que uma única palavra vinda do céu é suficiente para transformar completamente qualquer situação da nossa vida. Talvez a tempestade ainda não tenha terminado. Talvez o milagre ainda não tenha acontecido. Talvez a resposta ainda esteja a caminho. Mas hoje decidimos confiar mesmo assim. Porque sabemos que o Senhor nunca abandona aqueles que colocam sua esperança em Ti. Pai, fortalece a fé daquele que já não consegue mais orar. Fortalece aquele que perdeu as forças. Renova aquele que está cansado de lutar. Levanta aquele que caiu. Abraça aquele que está chorando escondido. Visita aquele que sente que está sozinho. Que o Espírito Santo sopre um novo ânimo sobre cada coração neste momento. Que toda voz de derrota seja silenciada. Que toda mentira do inimigo seja desfeita. Que toda palavra de fracasso caia por terra em nome de Jesus. Porque a tua palavra declara em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, ou não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Pai, nós recebemos essa promessa. Tu és quem nos fortalece. Tu és quem nos sustenta. Tu és quem nos levanta. E se o Senhor está conosco, não há tempestade capaz de destruir o propósito que o Senhor preparou para cada um de nós. Por isso hoje escolhemos dizer: eu continuo crendo. Mesmo sem entender. Mesmo sem ver. Mesmo sem sentir. Porque a minha fé está firmada no Deus que nunca falha. Não permitas, Senhor, que as dificuldades endureçam o nosso coração. Pelo contrário, que cada luta fortaleça ainda mais a nossa confiança em Ti. Que cada atraso nos ensine a esperar. Que cada batalha aumente a nossa perseverança. Que cada lágrima regue a fé que florescerá no tempo certo. Nós cremos que aquilo que hoje parece impossível será testemunho amanhã. Nós cremos que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Nós cremos que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber. Porque Tu nunca deixaste de agir. E nunca deixarás. Em nome de Jesus. Amém. A fé que vence o medo e o impossível. Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesta oração nós rejeitamos toda forma de medo que tenta enfraquecer a nossa caminhada contigo. Porque sabemos que o medo paralisa, mas a fé faz avançar. O medo olha para o tamanho do gigante. A fé olha para a grandeza de Deus. O medo diz que não vai dar certo. A fé responde que tudo é possível para aquele que crê. Pai, quantas vezes permitimos que a dúvida ocupasse o lugar que pertence à confiança? Quantas vezes ouvimos mais a voz das circunstâncias do que a Tua voz? Perdoa-nos, Senhor. Hoje queremos aprender a ouvir apenas aquilo que o céu declara sobre as nossas vidas. A Tua palavra diz em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Que essa verdade seja gravada profundamente em nosso coração. Quando a enfermidade disser que não existe cura, lembra-nos que Tu és o Deus que sara. Quando a escassez disser que não existe provisão, lembra-nos que Tu és o Deus que provê. Quando o medo disser que estamos sozinhos, lembra-nos que Tu prometeste nunca nos abandonar. Quando o inimigo tentar semear desânimo, fortalece-nos com o Teu Espírito Santo. Nós declaramos que nenhuma mentira será maior do que a verdade da Tua palavra. Nenhuma ameaça será maior do que as Tuas promessas. Nenhuma dificuldade será maior do que o Teu poder. Assim como Davi caminhou em direção ao gigante confiando apenas no Senhor, nós também escolhemos caminhar pela fé.
Porque sabemos que a vitória não depende da nossa força. A vitória pertence ao Senhor. Pai, faz nascer dentro de nós uma fé madura. Uma fé que não oscila conforme os dias. Uma fé que permanece firme mesmo no silêncio. Uma fé que continua adorando enquanto espera. Uma fé que glorifica antes mesmo do milagre acontecer. Que sejamos conhecidos não pelo tamanho das nossas lutas, mas pela grandeza da nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Exercício do 9º dia. Treinando uma fé inabalável. Eu ando por fé, e não pelo que vejo. 2 Coríntios 5:7. A fé inabalável não nasce da noite para o dia. Ela é fortalecida quando escolhemos confiar em Deus diariamente, mesmo quando ainda não vemos a resposta. Este exercício foi criado para ajudá-lo a desenvolver uma fé firme, constante e inabalável. 1. Entregue sua maior preocupação a Deus. Pegue um papel ou abra o bloco de notas do celular e responda a esta pergunta: qual é a situação que mais tem desafiado a minha fé hoje? Escreva com sinceridade. Depois, abaixo, escreva esta declaração: Senhor, eu entrego completamente esta situação em Tuas mãos. A partir de hoje, escolho confiar mais nas Tuas promessas do que nos meus medos. 2. Declare a palavra de Deus em voz alta. Leia lentamente estas promessas bíblicas. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, ou não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Leia cada versículo 2 vezes, pausadamente, permitindo que a palavra fortaleça o seu coração. 3. Faça uma declaração de fé. Olhando para o céu ou colocando a mão sobre o coração, declare com convicção: eu escolho confiar em Deus acima das minhas circunstâncias. Minha fé não depende do que vejo, mas da fidelidade do Senhor. Ainda que o caminho pareça difícil, eu permanecerei firme, porque Deus nunca falhou e nunca falhará. Minha esperança está em Cristo, e minha fé permanecerá inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Repita essa declaração 3 vezes, acreditando em cada palavra. 4. Pratique a gratidão antes do milagre. Escreva 5 motivos pelos quais você já pode agradecer a Deus hoje, mesmo que a resposta da oração ainda não tenha chegado. A gratidão fortalece a fé porque nos lembra da fidelidade de Deus ao longo da caminhada. 5. O desafio da confiança. Durante todo o dia, sempre que surgir um pensamento de medo, ansiedade ou dúvida, substitua-o imediatamente por esta frase: meu Deus está no controle, e eu escolho confiar em Ele. Faça isso quantas vezes forem necessárias. Cada vez que você troca o medo pela confiança, sua fé é exercitada. Desafio do 9º dia. Antes de dormir, reserve 5 minutos para lembrar de pelo menos 3 momentos em que Deus já foi fiel em sua vida. Pode ter sido uma porta que Ele abriu, uma oração respondida, um livramento ou uma provisão inesperada. Ao recordar a fidelidade de Deus no passado, sua confiança será renovada para enfrentar o presente e esperar pelo futuro. Afirmação do dia. Repita esta afirmação pela manhã, à tarde e antes de dormir. Minha fé está firmada em Deus. Eu não ando pelo que vejo, mas pelo que creio. Nenhuma dificuldade é maior que o meu Senhor. Eu permaneço firme, confiante e cheio de esperança, porque Deus está trabalhando em meu favor. Minha fé é inabalável, minha esperança está viva, e a vitória chegará no tempo perfeito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Versículo para memorizar neste 9º dia. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58. Se esta oração fortaleceu a sua fé, não permita que este momento termine aqui. Escreva nos comentários a declaração: minha fé é inabalável, porque Deus está no controle.
Cada vez que você declara essa verdade, está lembrando ao seu coração que as promessas de Deus são maiores do que qualquer circunstância. Se você conhece alguém que está passando por uma luta, enfrentando um diagnóstico difícil, esperando uma resposta, ou precisando renovar a esperança, compartilhe esta oração. Talvez Deus use você para levar força, paz e encorajamento exatamente a essa pessoa. E se você deseja continuar firme neste propósito de 21 dias, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, amanhã estaremos juntos no 10º dia, buscando ainda mais da presença de Deus e fortalecendo a nossa caminhada de fé. Agora, antes de sair, faça uma última oração em silêncio e entregue ao Senhor aquilo que mais pesa no seu coração. Creia que Ele ouviu cada palavra, viu cada lágrima e já está agindo, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Que o Senhor fortaleça a sua fé, renove as suas forças e conduza cada passo da sua vida. Deus abençoe você e até o próximo dia deste propósito.